Boa tarde, quarto ano, meus amores, prontos para mais uma aula de geografia? Hoje nós vamos falar sobre a vegetação do Brasil. Aqui atrás nós temos um mapa onde cada estado ou região tem uma característica de uma vegetação específica. Então, nossa aula hoje será sobre os tipos de vegetação brasileira. A vegetação brasileira é um dos elementos mais importantes da paisagem natural. Aqui no Brasil, temos um território bem extenso, bem grande, e temos uma variedade muito grande climática. O clima de uma região varia para outra e, por isso, existem vários tipos de vegetações. Boa tarde, quarto ano, meus amores, prontos para mais uma aula de geografia? Hoje nós vamos falar sobre a vegetação do Brasil. Aqui atrás nós temos um mapa onde cada estado ou região tem uma característica de uma vegetação específica. Então, nossa aula hoje será sobre os tipos de vegetação brasileira. A vegetação brasileira é um dos elementos mais importantes da paisagem natural. Aqui no Brasil, temos um território bem extenso, bem grande, e temos uma variedade muito grande climática. O clima de uma região varia para outra e, por isso, existem vários tipos de vegetações. Então, vegetação é o conjunto de espécies de plantas de uma região. Aqui nós temos imagens de vegetações brasileiras. Vegetação litorânea, cerrado, floresta atlântica, a caatinga, a mata atlântica, o Pantanal. Então, as formações vegetais, principalmente as florestadas, são as de grande importância para a proteção do solo, reduzindo os efeitos do escoamento superficial das águas. No abrigo das faunas silvestres, principalmente as que estão ameaçadas de extinção, manutenção de ecossistemas e dos recursos hídricos. Vegetação no Brasil. O tipo de vegetação de determinada região irá depender primordialmente do seu tipo de clima. Entretanto, essa regra aplica-se somente às vegetações naturais ou nativas. Nativas quer dizer o quê? Daquele local, pois a formação vegetal é o primeiro elemento da paisagem que o homem modifica e, portanto, está em constante transformação. O Brasil, por exemplo, tem dimensões territoriais, continentais, abriga 8 tipos principais de vegetação natural, que são a floresta amazônica, que abriga milhões de espécies animais e vegetais, sendo de vital importância para o equilíbrio ambiental do planeta. Ela é diversificada, pois suas folhas são largas e agrupam-se densamente, geralmente atingindo grandes alturas. Então, a floresta amazônica é a maior floresta tropical do mundo.
e apresenta também a maior biodiversidade. Alguns a chamam de floresta amazônica, né? O pulmão do Brasil, o pulmão do mundo. Nós temos também a Mata Atlântica. A Mata Atlântica é um tipo de cobertura vegetal mais devastado. Em alguns de seus trechos encontram-se os maiores índices de biodiversidade do planeta, ou seja, apresentam uma grande quantidade de espécies de animais e vegetais. O Cerrado. O Cerrado apresenta árvores rasteiras e arbustos com tronco retorcido para evitar a perda d'água. Então, o cerrado está presente em diferentes estados do Brasil, predominante na região centro-oeste. A característica desse vegetal são árvores com caules retorcidos, tortuosos e o solo com poucos nutrientes. Os animais que habitam o cerrado são o tamanduá-bandeira, o lobo-guará, o tatu-bola e outras espécies. Caatinga. A sua vegetação caracteriza-se por ser do tipo que se adapta facilmente à aridez. Sua composição muda conforme variam as condições climáticas. Durante os períodos de estiagem, perde suas folhas e fica praticamente seca. No entanto, durante o período de chuvas, rapidamente se transforma, tornando-se uma vegetação verde recoberta de folhas. Então, esse tipo de vegetação é encontrado apenas aqui no Brasil, principalmente no sertão nordestino. Sua formação vegetal é composta por pequenas árvores, arbustos e também de plantas xerófitas, que são plantas que resistem a temperaturas elevadas e com pouca água, como, por exemplo, os cactos. O Pantanal é caracterizado como a maior planície inundável do mundo. As chuvas associadas às condições do relevo são os responsáveis pelas inundações. Nós temos também os campos sulinos, considerados como pampas. Apresentam vegetação rasteira, com a predominância de capins e gramas. Então, os campos é um tipo de vegetação formada por herbáceas e pequenos arbustos. Nós temos a mata de araucária. A mata de araucária também pode ser chamada de mata dos pinhais. É um tipo de vegetação encontrada na região sul e no estado de São Paulo. Com predominância de pinheiros, sua cobertura original é quase inexistente em razão da intensa exploração de madeira e da fabricação de móveis. Nós temos os mangues também. Os mangues é um tipo de vegetação de formação litorânea, caracterizada principalmente por abranger diversas vegetações ocorrendo em áreas baixas e logo sujeito à ação das marés. Vegetação litorânea. A vegetação litorânea é formada nas terras baixas e planícies do litoral, constituída por várias formas de vegetação. No Brasil, vem sendo prejudicada pela ocupação humana. Sua vegetação é bastante variada, porém típicas de regiões litorâneas.
São regiões que abrigam os manguezais e as restingas. Com grande extensão territorial e variação climática, o Brasil abriga vários tipos de vegetação. Caatinga. Ocupando uma área de aproximadamente 800 mil km², a Caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro. A vegetação é marcada por plantas xerófilas adaptadas ao clima seco e a pouca disponibilidade de água. Campos. Esse tipo de vegetação ocupa áreas descontínuas do país, sendo mais comum na região sul, em especial no estado do Rio Grande do Sul. A vegetação do campos é formada por herbáceas, gramíneas e pequenos arbustos. Cerrado. Considerado o segundo maior bioma do Brasil, o Cerrado está presente em diferentes estados brasileiros, sendo predominante na região centro-oeste. Entre as características marcantes desse tipo de vegetação estão as árvores com caule tortuosos e solo com poucos nutrientes. Floresta amazônica é a maior floresta tropical do mundo, além de apresentar a maior biodiversidade. Ela ocupa cerca de 42% do território nacional, estando presente na região norte e nos estados de Mato Grosso e Maranhão, além de outros países da América do Sul. Predominam as espécies de folhas largas, comum em regiões de clima equatorial, quente e úmido. Mata Atlântica é um dos biomas mais ricos do mundo em espécies de fauna e flora. Sua vegetação é bem diversificada, apresentando árvores de grande porte com folhas largas. Pantanal. Este bioma é considerado uma das maiores planícies inundáveis do mundo. O Pantanal está presente nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além de territórios do Paraguai e Bolívia. Abriga mais de 3.500 espécies de plantas e vários animais. Agora você já sabe que o Brasil tem muitos tipos de vegetações e vegetações diferentes de uma região para outra, onde são influenciadas pelo clima da região. Então, temos que ter consciência que nós, seres humanos, precisamos da natureza e dos recursos que a natureza nos oferece para sobrevivermos. Então, nesse sentido, a vegetação mostra-se importante para a manutenção e equilíbrio ecológico da fauna e da flora. Agora vocês façam suas atividades do livro de Geografia. Primeiro façam a leitura do conteúdo, Vegetação do Brasil, e depois façam as atividades. Logo após nós voltaremos para a autocorreção pelo aplicativo Zoom. Tenham uma ótima tarde de estudo.